Olá meus caros, aqui é o Corvo. Ciente de que alguns seguidores do canal estão aguardando há muito tempo por esse vídeo, falarei hoje de Ryoko Rindo, lançado em 2003 e o quarto álbum da Omioza num período de 5 anos. Álbum em que podemos notar maior ponderação e maturidade em termos de confecção, algo que já existia nos trabalhos prévios, mas que aqui chama a atenção devido ao acento, a forma calculada como o baixista Matatabi pensa e organiza as 10 faixas que vocês poderão conhecer mais aprofundadamente com os detalhes que irei fornecer neste vídeo. Lembro aos ouvintes que eu sempre deixo no primeiro comentário do vídeo os links para as músicas com as respectivas traduções em português, que se encontram hospedadas no blog do canal. Em Ryoko Rindo, cuja tradução é Asas de Fênix, Olhos de Kirin, os membros da Omioza já se encontram mais calejados e experientes tanto no trabalho em estúdio como nas turnês, que é verdadeiramente onde ela realmente se supera em termos de qualidade. É inegável que os primeiros anos da banda e todas as adversidades vividas por músicos iniciantes deixaram aprendizagens significativas para Matatabi, a ponto de fazê-lo refletir quais seriam os próximos passos conceituais adotados por eles nos anos seguintes de maneira mais cuidadosa. Matatabi, como deixei claro nos vídeos anteriores que fiz sobre a banda, não é apenas o baixista dela, mas também o líder da mesma, tanto no departamento musical quanto no empresarial. E ele é, comprovadamente, um músico e gerente que planeja os movimentos da Omioza sempre de maneira prévia e bastante calculada. Quando a banda lançou um novo trabalho, Matatabi já tinha outro conceito para o álbum seguinte, já engatilhado, aguardando para ser explorado nos momentos de folga, quando todos não estão mais na estrada e viajando de uma cidade a outra no Japão. Esta é uma característica que se mantém, algo que seguidamente nós podemos perceber na trajetória da banda. E este álbum marca uma espécie de renascimento da Omioza, visando um estilo musical que ela já abordava discretamente nos álbuns anteriores, mas sem a mesma ênfase, como ouvirão aqui. Este estilo é o hard rock. A Omioza investiria pesado nos anos seguintes nessa sonoridade, explorando-a de maneira a inserir aquele toque japonês tradicional que de longa data ela sabe dar com maestria ímpar. E para simbolizar este momento de breve introdução, ela escolheu 2 símbolos fortes da mitologia e da cultura oriental, a Fênix e o Kirin, 2 entidades mais puras, virtuosas e poderosas de toda a Ásia. Criaturas originalmente chinesas, Matatabi não deixará de prestar respeito à maior nação da Ásia, cuja cultura foi disseminada em praticamente todos os países do leste oriental, incluindo o Japão. E com a Fênix e o Kirin como estandartes, a Omioza pretende neste álbum entregar o trabalho mais positivo deles até então. Atrevo-me a dizer que não existe na discografia da banda um álbum onde a positividade é tão preponderante, liricamente e musicalmente, como Ryoko Rindo. A função dele é esta, é nascer com a vitalidade e poder de uma fênix, mas de maneira sábia, virtuosa e pura de um Kirin. Aqui, a Omioza quer trazer aos ouvintes apenas bons sentimentos. E sem mais delongas, vamos então às faixas. Omura no Tori é a pequena faixa instrumental que abre o álbum. O significado da expressão é literalmente pássaro de fogo, clara alusão à fênix que será a criatura mitológica de destaque neste trabalho. A simbologia da ave e o que ela significa para a Omioza é muito importante, visto que foi a partir desta época que a banda começou a passar por algumas pequenas transformações. A princípio, tais mudanças não são tão emblemáticas ou abruptas para que as notemos explicitamente, mas é a partir deste álbum que se configura o início de um processo de transição, onde o símbolo utilizado pela banda, o Seiman, de Abi no Seimei, o estilo musical e as vestimentas tradicionais começariam a sofrer lentas, no entanto contínuas modificações. É como se fosse realmente uma fênix queimando suas plumas, sua antiga forma, e ascendendo para uma nova, que não destrói a grandeza da anterior, mas que de alguma forma a lapida para ficar ainda mais rejuvenescida, engrandecida e poderosa. O significado da fênix na Ásia, embora existam aproximações com o significado ocidental da mitologia grega, ainda apresentam algumas diferenças. Mas essas características do pássaro de fogo oriental eu falarei um pouco mais na faixa seguinte. Por ora, o que realmente importa é perceber como o pássaro prévio, a banda no caso,
está entrando em processo de combustão e renascendo de maneira tão forte e revitalizada, disposta a investir musicalmente em anos ainda mais frutíferos do que os 5 anteriores. É esta a formação de compromisso que a banda anuncia na abertura do álbum, através da faixa Omura no Tori. Uma pequena faixa instrumental que cumpre a função de uma introdução curta, de um breve anúncio de suas intenções posteriores, indicando musicalmente de maneira clara o seu renascimento e que coisas grandiosas estão por vir. O que eu, pessoalmente, endosso. Hoyoku Rindo cumpre o que promete. Estejam prontos para ouvir um excelente álbum da Omi Ozar. Ao renascer e voltar ao mundo dos vivos, a primeira atitude da Fênix é abrir suas asas, agitar suas labaredas de fogo e irradiar a vida nova e pulsante que habita em seu ser. E metaforicamente falando, é dessa maneira que a música Hoyoku Tensho, as asas crescentes da Fênix, nos é apresentada. E metáfora é o que não falta nessa canção, pois é com este recurso de linguagem que Matatabe escreve boa parte da estrutura lírica. Para uma melhor compreensão das estrofes, é importante que resgatemos brevemente a origem e os significados da Fênix asiática. Como mencionei em vídeos prévios da Omi Ozar, nós não podemos nunca esquecer a China e a cultura chinesa mesmo em músicas de uma banda tão tradicionalmente japonesa como esta aqui. Tão tradicional a ponto de exigir de nós um pouco de estudo para compreender não apenas o significado das palavras, mas também todo o simbolismo envolvido e não explícito. A China tem uma influência e papel histórico inegável em praticamente todos os povos da Ásia em virtude de ser uma nação muito, muito antiga. E o Japão, obviamente, não saiu ileso destas influências culturais. A Fênix chinesa, conhecida pelo nome de Feng Huang, é a principal inspiração da Omi Ozar nesta canção, e uma das mais significativas da banda como um todo. Embora ela tenha recebido um nome diferente na Terra do Sol Nascente, chamada pelos japoneses de Hou-ou, os significados mitologicamente atribuídos à árvore ardente foram quase todos mantidos. Existem pequenas diferenças regionais na Ásia, na forma de retratar a Fênix, no seu formato físico e comportamental, algo que podemos verificar na literatura, por exemplo. Mas isso se deve ao caráter ancestral do mito, que permaneceu por muito tempo vivo principalmente em virtude da transmissão oral, o famoso boca a boca. A Fênix na Ásia é a ave que reina sobre todas as outras. Seu poder e majestade a caracteriza como um símbolo de inspiração e os significados atribuídos a ela são exclusivamente positivos, assim como os do yokai que divide com ela o destaque neste álbum, o Kirin. Hoyoku Rindo tem como objetivo apresentar duas das criaturas mais puras e virtuosas do imaginário popular oriental, fazer delas o tom mais sobressalente do álbum. Embora iremos conhecer também alguns yokai bastante pecaminosos durante a nossa jornada. Mas a Fênix, de modo geral, simboliza a virtude máxima, o momento onde atingimos a graça em nosso ciclo de existência. E por isso mesmo a Fênix também pode ser simbolizada pela união entre o Yin e Yang, o que tem absolutamente tudo a ver com a Omi Ozar e uma das razões para a banda, no futuro próximo, mudar seu símbolo e passar a usar conjuntamente o Yin Yang e a Fênix no brasão oficial. Nos vídeos anteriores eu expliquei a vocês o significado da estrela de 5 pontas na Ásia, conhecida como Seiman, ou selo de Abe no Seimei, o Onmyoji mais famoso da história. Expliquei como os princípios do Onmyodo e da estrela de 5 pontas estão diretamente relacionados aos princípios do Yin Yang, que foram incorporados pela Omi Ozar. A banda, posteriormente, passará a não mais utilizar o Seiman como símbolo, e irá adotar o Yin Yang como o símbolo oficial. Mas notem que o símbolo não é apenas representado no formato tradicional. Ele é rodeado pela Fênix, o que faz todo o sentido visto a associação que eu comentei há pouco, e também rodeado por um dragão. Como explicamos a presença do dragão no brasão da Omi Ozar, este elemento não claro na equação? Originalmente, a Fênix foi concebida como uma ave que, em sua espécie, apresentava os 2 gêneros, o masculino e o feminino. A Fênix macho era chamada apenas de Feng, e a Fênix fêmea era chamada de Huang. Entretanto, posteriormente, isso mudou. Feng e Huang foram unidos em uma só criatura, a Feng Huang, a Fênix como nós a conhecemos,
onde o feminino prevaleceu e passou a ser o polo oposto de outra criatura ancestral do povo oriental. Esta criatura é o dragão, que carrega consigo a conotação masculina. Creio que isso esclarece o brasão do Onmyoza, não é mesmo? O encontro entre a fênix e o dragão acima do yin-yang. A fênix, o feminino, o dragão, o masculino. Juntos, com eles, o yin-yang abaixo, que demonstra estas polaridades e a busca por seu equilíbrio. As figuras mitológicas no brasão são aquilo que intensifica ainda mais essa busca. E ela é representada não apenas por elas, mas também por Matataba e Kuroneko, a voz masculina e feminina da Onmyoza. Notem que a canção em questão, Hoyoku Tensho, ilustra o caráter feminino da fênix liricamente, mencionando-a como uma donzela na planície que surge ao amanhecer, e até mesmo fazendo paralelos entre a forma da criatura com vestes femininas. Nada está sendo dito aqui por acaso. A capa do álbum em questão ainda não conta com um símbolo da Onmyoza posteriormente adotado. Este que estou falando. Mas é importante que eu fale exatamente dele aqui, porque foi a partir do conceito deste álbum e também desta música em questão que surgiu a chama, a perspectiva conceitual que propiciaria a mudança alguns anos mais tarde, essa transição. Hoyoku Rindô conta com Kuroneko na capa, magicamente retratada e com a sua beleza estonteante sempre em evidência. Mas o Yin Yang e principalmente a Fênix também estão presentes aqui, mesmo que isso não fique tão evidente na arte. Hoyoku Tensho é uma música com riffs fortes e grudentos. Kuroneko canta pausadamente, de maneira gentil e calma, mas sem deixar de explodir como a Fênix ao irradiar o seu poder, algo que ela retrata através do seu excelente vibrato vocal, especialmente no término da canção. De estilo predominantemente hard rock e com bastante acesso ao público leigo, Hoyoku Tensho ficou no setlist da banda por muitos anos e está entre as faixas mais abraçadas pelos fãs. A faixa seguinte é Kirin, mesmo nome da entidade sobrenatural que ela homenageia. O Kirin divide o protagonismo com a Fênix neste álbum e, como eu havia mencionado, compartilha também o mesmo grau de pureza e transcendência antes observado no Pássaro de Fogo. Na verdade, o Kirin é tão santo que para muitos pode ser considerado a criatura mais pura da mitologia, não apenas japonesa, mas oriental como um todo. E o mesmo pode ser dito em relação a nível de poder. Para os japoneses, o Kirin é insuperável neste sentido. Assim como para os chineses, a Fênix seria esta criatura insuperável. Dito isso, é novamente o povo chinês aquele que deve ser mencionado aqui, mesmo assim, pois se o Kirin tem um berço, novamente esse berço é a China. Ele é uma criatura ancestral que desde os primórdios está associada à benevolência, à virtude e que só se revela aos dignos de sua presença, os incorruptíveis e de espírito inabalável. Conta-se que a beleza do Kirin é sem igual. Ele é raro e igualmente poderoso, considerado até mesmo como uma divindade em algumas localidades. Sua aparência é de tendência quimérica, por fundir características de diferentes criaturas em apenas uma. Mas, de algum modo, ele não é monstruoso. Entendam, essa junção, esse termo quimérico, aqui não é pejorativo. De maneira nenhuma essa mistura é algo grotesco ou desagradável, pelo contrário. As características físicas do Kirin são apresentadas em completa harmonia, e sua aparência é capaz de encantar qualquer criatura, humana ou animal, que tenha a sorte ou seja digno de contemplá-lo. Dignidade e merecimento, por sinal, são aspectos reforçados na letra da composição em questão, principalmente no refrão, onde se menciona que não se deve tocar o Kirin. Além de uma questão de respeito, envolve também merecimento e virtuosidade. O Kirin não é para os olhos dos impuros, e ele mesmo despreza qualquer tipo de declínio moral ou perversidade. Sua forma física lembra muito a de um cervo, e coberto com escamas de dragão, normalmente douradas, com uma cauda bovina e uma grande e suntuosa juba, que esvoaça na medida em que ele paira no ar. Do seu corpo emana uma chama sagrada e radiante. Seu semblante é sempre pacífico, como se ele estivesse permanentemente em um estado zen. O Kirin inspira a paz naqueles dignos de vê-lo e não o terror. Sua dieta é puramente vegetariana, pois ele se nega a causar o mal a qualquer outra criatura animal.
Alguns certamente dirão: "Ah, mas as plantas também são seres vivos." Mas se serve de consolo, saibam que o Kirin também não se esquece das plantas. Ele come apenas o que é necessário e quando trafega pela vegetação, ele nunca encosta seus cascos no solo. Ele se preocupa em não pisar nas plantas vivas e até mesmo nos insetos. Não há criatura alguma, em todas as mitologias orientais, que ame ou respeite tanto a vida quanto o Kirin. E é esperado que, com tal personalidade, a raridade dele também se justifique. O Kirin é intensamente emotivo e não suporta presenciar qualquer tipo de destruição e malefício. E é por este motivo que ele é considerado raro, porque o mundo humano não é virtuoso o suficiente para ser digno da sua presença. Criamos guerras, acumulamos riquezas às custas da miséria de nossos semelhantes e, com isso, tornamos a presença desta bela criatura quase impossível no plano material. Nas antigas histórias, o Kirin só foi visto em tempos brandos, onde podia se verificar um contexto de paz universal. E isto, convenhamos, é algo que para os humanos é tão raro quanto o próprio Kirin. E sendo assim, o yokai e estes momentos de paz são sinônimos. Não seria errôneo dizer que, em momentos de paz mundial, o Kirin está entre nós. É exatamente isso que ele significa. Historicamente, contam que os de sua espécie perambularam por terras de grandes sábios e de governantes virtuosos, que trouxeram a paz, a prosperidade e a saúde para seus governados. E quando ele aparecia em tempos conturbados, tal revelação poderia indicar que um grande ser humano iria em breve nascer. Alguém que seria capaz de mudar os rumos da história. Mas não julguem que o Kirin, com toda esta aura benévola que o rodeia, não seja capaz do conflito. Como mencionei há pouco, ele despreza os corruptos e violentos. Quando ameaçado, o yokai fará uma demonstração clara do seu poder e intimidará aqueles que querem capturá-lo ou lhe fazer algum mal, exalando chamas da sua boca. Entretanto, na esmagadora maioria das raras vezes que ele se manifesta, ele utiliza seu poder por outras vias, para gerar grandes transformações através do bom uso de sua influência. O Kirin é também um símbolo da sabedoria e dificilmente a violência será um dos recursos escolhidos por ele para se defender ou para combater os indignos. Em termos musicais, novamente a música tende ao hard rock, mas ela é consideravelmente mais pesada que a música anterior. Uma composição que ilustra o Kirin requer muita intensidade e nada melhor do que fazer isso de forma metálica. Ela é curta e direta, mas possui timbres graves muito agradáveis que energizam o ouvinte que, inclusive, é convidado a reverenciar o Kirin e a cantar o refrão em uníssono. Em Yokanipocho, Pergaminho Ninja da Flor Encantadora, Aomi Ozaki joga pela primeira vez neste álbum o Hyaku Monogatari. Nos vídeos prévios que fiz sobre a banda, eu expliquei detalhadamente o que este jogo significa e como ele é jogado. Sendo assim, para aqueles que quiserem aprofundar, aconselho o retorno e a consulta. A história da vez é a seguinte. Sou a serva de uma Konoichi e até o momento eu exterminei a vida de muitos homens. Em algumas ocasiões, eles eram samurais de uma nação inimiga, em outras ninjas de um estilo oposto. Havia alguns oponentes formidáveis entre eles, mas não houve um homem que minha mestra e eu não pudéssemos derrotar. O método em que minha mestra se especializou envolve ter relações íntimas com seu alvo e torná-los indefesos com seus encantos sexuais. Ela então os convida para a cama e quando chega a hora, ela me libera de seu corpo, e eu os mato com um único golpe. Depois que o ato é consumado, eu volto para onde eu vim, ou seja, volto para o corpo de minha mestra. Como sou capaz de me esconder rapidamente, mesmo que haja uma comoção depois que o homem é encontrado morto, ninguém percebe que foi a obra da mestra e minha. Às vezes pode demorar um pouco antes que o alvo se abra realmente. Nessas horas, minha mestra acompanha-os devidamente na cama para não parecer suspeita. Quando ela faz isso, seus gemidos de êxtase são sublimemente brilhantes, como uma flor encantadora. Até mesmo eu acho difícil acreditar que eles sejam apenas fruto de uma atuação. De vez em quando, chego a pensar que talvez minha mestra faça esse trabalho porque gosta, mas sempre que vejo as lágrimas que ela derrama ao se vestir depois de finalizar um oponente, abandono essas noções idiotas. Não sei por que minha mestra derrama lágrimas, mas quando o faz, fico triste junto com ela. Apenas uma vez,
eu gostaria de segurar suavemente minha mestra em volta dos ombros, mas infelizmente sou uma serpente. Portanto, minhas mãos estão amarradas, por assim dizer. E esta é a pequena história, que inclusive foi muito bem retratada no vídeo musical realizado pela banda, um dos mais belos até a presente data. Para critério de esclarecimento, kunoichi é o termo para designar ninjas do sexo feminino. Neste pergaminho ninja da Omyoza, além de contarem uma história deveras encantadora, a função é também enfatizar os métodos e disciplinas das kunoichi, que tinham assento nos encantos sexuais e na sedução para abater os alvos previamente marcados. O que, é claro, deixava marcas profundas nessas assassinas, que precisavam se objetificar em nome da morte. Musicalmente, Yoka Ninpocho é a balada do álbum. Ela capta perfeitamente as nuances da história através da interpretação de Kuroneko. Aqui a vocalista é nada mais nada menos do que a própria serpente. É a ótica dela que novamente sobressai na composição, assim como na breve história contada durante o Hyaku Monogatari. E é através dela que conseguimos imergir no contexto, sentir as emoções catalisadas pelo ofídio e também as suas sensações físicas, como a fragrância no ambiente e o conforto do leito onde a mestra está deitada. O canto de Kuroneko é leve, de tons baixos, como se ela estivesse sussurrando, algo que harmoniza perfeitamente com os riffs de Maneki e Karukan, aqui dobrados e com distorção limpa. O baixo galopante de Matatabe é alto e marcante, ajuda no compasso e enriquece consideravelmente a percussão de Tora. Chegamos enfim na quinta faixa, na canção mais longa e épica do álbum. Em composições da Omyoza, as faixas longas tendem a ser sempre um show à parte, porque o nível de teatralidade que elas assumem é tão imersivo que ao término da faixa, além de fazer um retorno ao passado e ao contexto histórico do yokai, nós também recebemos uma verdadeira aula sobre o mesmo. E para o Nui, yokai que dá nome à composição, isso é de suma importância, porque ele sem dúvida é um dos mais assustadores que encontramos no bestiário yokai japonês. Todas as histórias relacionadas a ele culminam em acontecimentos de proporções épicas. O Nui é uma criatura híbrida que aparece em textos medievais, principalmente no Conto de Reiki, onde ele é subjugado por Minamoto no Yorimasa, que viveu entre 1106 a 1180. Provavelmente o Nui se originou na China, e a princípio foi considerado algum tipo de ave. Como podem notar, este álbum da Omyoza possui referências fortes à tradição chinesa, algo que volta a se repetir aqui. A primeira aparição do Nui no Japão está no Kojiki, e logo depois na coleção de poesia Manyushu, do século VIII. Neste último, o yokai foi chamado de Nui-dori, ou pássaro Nui. Conta-se que ele fez um chamado triste na floresta à noite, e depois que o chamado desse estranho pássaro foi ouvido, cerimônias de purificação foram realizadas no palácio. O pássaro em questão aqui é provavelmente o que agora é chamado de Tora Tsugumi, o tordo branco, Zotera Dalma. O kanji para Nui consiste apropriadamente em dois componentes, noite e pássaro. O Amyo Ruijo Sho, nomes japoneses para coisas classificadas e anotadas, descreve o chamado desse pássaro como um presságio. Na época de O Conto de Reiki, no entanto, o Nui havia se tornado um híbrido semelhante a uma quimera, feito da cabeça de um macaco, pernas de tigre e a cauda de uma serpente, todos inerentemente ligados ao corpo metamórfico de um tanuki. O episódio de O Conto de Reiki descreve dois eventos em que Minamoto no Yorimasa, guerreiro e poeta, é chamado para atirar em um Nui no céu. No primeiro caso, uma nuvem negra foi vista sob a residência do imperador todas as noites, durante a hora do boi. O imperador sentiu uma sensação de pavor. Quando Yorimasa olhou para a nuvem, ele viu nela uma forma estranha. Assim, ele coloca uma flecha em seu arco e, orando, disparou e atingiu o alvo. Segue a passagem de O Conto de Reiki, onde o Nui é descrito. Todos lá trouxeram luz para dar uma boa olhada no que quer que ele fosse. A cabeça de um macaco, o corpo de um texugo, a cauda de uma cobra, os membros de um tigre e um grito como o de um tordo. Assustador, dificilmente é a palavra certa para descrevê-lo.
Por causa de seu sucesso, Yorimasa ganhou a reputação de subjugador de monstros e matou outro Nui durante o reinado de um imperador subsequente. No século XV, Zeami, 1363 a 1443, compôs um drama no qual a história é expressa a partir da perspectiva profundamente triste do Nui assassinado. O Nui relata: tanta miséria sem objetivo, meu corpo um pássaro enjaulado, minha mente uma tartaruga cega agarrada a um tronco flutuante, lenha enterrada nas costas cegas e ainda não totalmente enterrada. Por que meu espírito deveria permanecer? A natureza desesperada do lamento do Nui, nesta passagem, talvez o ligue à sua associação mais antiga, no Maniushu, como um pássaro com um canto triste. Algo que, liricamente, Ao Miyazaki também irá retratar na composição, com a mesma eloquência das passagens dedicadas a Minamoto no Yorimasa. O Nui aparentemente não foi um yokai comum na tradição local, mas certamente era bem conhecido. Toriyama Sekien o incluiu em um de seus catálogos, ilustrando a ponta da cauda com uma cabeça de cobra de aparência cruel. Ele menciona sua associação com a lenda de Yorimasa, acrescentando que o yokai também vive nas montanhas. Pessoalmente, esta é a minha canção preferida do álbum. É uma peça muito bem composta e ambientada por Matatabi e Kuroneko, ambos exercendo a função de narradores. A capacidade vocal de Kuroneko é algo que dispensa comentários. É ser redundante falar sobre a qualidade dela. Mas chamo a atenção aqui para Matatabi em Nui, como ele canta de forma eloquente, apaixonada, principalmente próximo do término da canção. É um trecho belíssimo, serenamente conduzido pelo restante da banda, que está tocando de forma harmoniosa e introspectiva. Nui é uma composição de momentos e setores, de trechos instrumentais longos, algo comum nas epopeias da Miyazaki. O shred das guitarras é presença assegurada nos solos, além dos trechos de baixo isolados e outras características estruturais que aproximam Nui de uma música típica de um estilo mais progressivo, com mudanças de tempo. Ela vai agradar muito quem aprecia composições com variações e que não tendem a ficar presas numa estrutura única. Atrelada a esta característica marcante, também a capacidade dos músicos de sempre ilustrar suas composições sonoramente, de modo a dar a elas o contexto ambiente exato, que neste caso é o fantasmagórico, com uma aura assombrada e simbólica da nuvem negra que serve de morada para o Nui. Sougenbi, o fogo de Sogen, diz respeito a uma lenda específica de Kyoto, associada a um templo religioso chamado Mibudera. Sougenbi é um yokai de conotação religiosa, um dos vários na cultura japonesa utilizados para ilustrar o destino de sacerdotes que se desviaram do bom caminho. Ele se insere na classe dos Hinotama, que são os yokai com forma esférica flamejante. No caso do Sougenbi, esta forma esférica é a própria cabeça do monge, que em chamas apresenta feição angustiada em virtude das dores causadas pela carbonização. Mesmo levitando e transitando pelo céu, as chamas do Sougenbi não podem ser apagadas nem mesmo por fortes lufadas de vento. Sua dor não pode ser apaziguada. Contam no templo de Mibudera, no sul de Kyoto, que lá vivia um monge perverso chamado Sougen. Entre seus pecados estava o de furtar dinheiro do Saisen Baku do templo, que é uma grande caixa de madeira que contém as oferendas deixadas pelos fiéis. Dentre elas estava um óleo precioso que tinha sido ofertado aos deuses, o qual Sougen roubou e vendeu em segredo, guardando o dinheiro para si. Seus furtos e extravios continuaram por muitos e muitos anos, até que o monge atingiu a velhice e finalmente veio a falecer. Quando este momento chegou, os deuses não se esqueceram de sua corrupção e ofensa a eles, e assim, condenaram Sougen a renascer no inferno para pagar seus pecados. Em Mibudera, contam que pouco depois de sua morte, a cabeça do velho monge foi vista flutuando na região, em intensa combustão. Obviamente, o Sougenbi é um yokai que contém um ensinamento moral, um aviso prévio aos sacerdotes que utilizam a religião para conseguir algum benefício próprio. A canção em si retorna ao hard rock, que é o estilo predominante neste álbum. Os riffs são constantes e simples e a variação é maior na parte lírica do que na instrumental, que é de fácil assimilação.
Liricamente, a Omiozá dá maior enfoque aos atos e personalidade de Sogen, ampliando os relatos que existem sobre o monge corrupto. O solo de guitarra é acentuadamente agudo, diferente dos versos e refrões que prezam mais pelos graves. Quando falamos de yokai femininos famosos, a Rokurokubi é uma daquelas que mais se destacam em virtude dos seus longos e flácidos pescoços. Mas não é sobre esse yokai que Omiozá falará nessa canção. Trata-se do Rokurokubi chinês, que é significativamente diferente da representação japonesa. A yokai pescoçuda do Japão só seria abordada pela Omiozá no álbum Karyobinga, de 2016. O álbum Hoyoku Rindo não se afasta da China em momento algum, caso o yokai em questão tenha alguma raiz na nação em questão, e este é o caso. É um tipo de coerência conceitual que a Omiozá normalmente tem quando está planejando os temas centrais de seus álbuns. O Rokurokubi chinês foi citado em uma enciclopédia famosa do período Edo, chamada Wakan Sansai Zoe. Eles são descritos como cabeças aladas, comedoras de insetos e com péssimo comportamento, completa ausência de etiqueta. Não à toa, este yokai foi associado algumas vezes a estrangeiros, visto o choque entre culturas e a imagem deixada pelo contato. Ao jogar novamente o Hyaku Monogatari, a Omiozá apresenta narrativamente maiores detalhes comportamentais. Segue o conto. Bem, é claro, eu posso ter exagerado um pouco com a bebida e o jogo, mas minha esposa é a culpada. Como ela pode ser? Você pergunta? Bem, ela é sexy demais. Quando eu ando pela cidade com ela, todos viram suas cabeças com olhares de inveja em seus rostos. Claro, eu também me apaixonei por sua aparência. Sim, eu me apaixonei. Sou culpado da acusação. Mas você sabe, quando ela usa seriamente seu apelo sexual em outros homens, eu não vou ficar calado. Há pouco tempo, quando o peixeiro passou, ela perguntou: ele está fresco? E o convidou a entrar, dando a ele um pouco de macarrão frio. Eu ia comê-lo no almoço. E então, aquele peixeiro descaradamente se serviu com saquê e começou a se dar muito bem com a minha esposa. Nem é preciso dizer que aquele era o meu saquê preciso. Foi quando eu disse na cara que, se ele tivesse terminado de negociar, deveria simplesmente sair. E adivinha? Sem nem mesmo olhar na minha direção, ele apenas diz à minha esposa para se cuidar e que ele viria novamente. Isso soa como algo que um peixeiro diria? E minha esposa também não parecia estar totalmente aborrecida. Ah, dá um tempo. O quê? Eu não deveria me importar? Não é esse o dever adequado de um marido? Então eu disse algo a ela. Disse que estaria melhor sem uma vadia. E foi então que ela me entregou uma carta de divórcio. Que coragem tem essa mulher? O quê? Está me dizendo que é completamente inadequado para uma mulher avisar o marido sobre o divórcio? Cale-se. Eu não posso evitar. Isso foi exatamente o que ela fez. Mas sabe, afinal sou um homem. Eu não aceitaria tal coisa. É por isso que eu joguei a carta da privada, sem nem mesmo ler. Simplesmente joguei. Bem feito para ela. Hã? Você está dizendo que minha mão escorregou e eu a deixei cair quando estava tentando ler em segredo? Não seja bobo. Como se eu fizesse algo tão patético. Usei aquela coisa como papel higiênico e joguei fora. Sério. De qualquer forma, eu disse a ela que a culpa era dela e que ela deveria se desculpar. Caso contrário, ela poderia simplesmente ir passear. E adivinhe, ela realmente fez isso. Mesmo se aquela vadia voltar, não vou deixá-la cruzar a soleira da porta. Sou um homem de palavra. Certo, amigo? Ah, mamãe. A parte lírica da música surge de forma complementar, para apresentar um desfecho para a história. Matatabi interpreta o marido que, de tão angustiado, se tornou um Rokurokubi, desprendendo sua cabeça do corpo e saindo à procura da esposa. Kuroneko interpreta a mulher magoada e ressentida, que foi embora com outro homem. Tudo isso acompanhado por riffs pesados e arrastados, aflorando a tensão de uma história que, apesar de conflituosa, acaba se tornando cômica pela maneira que foi abordada. E quando nos damos conta que Matatabi e Kuroneko são realmente um casal, isso se torna algo ainda mais engraçado, mesmo que a história em si
e o comportamento de todos os envolvidos seja uma desgraça. Em Aomokaji, Sua Sombra, a Omyoza apresenta mais uma excelente balada que, ao contrário de Yoka Nimpocho, está muito mais próxima do heavy metal do que do hard rock. Musicalmente, Omokaji é uma composição claramente inspirada pelo estilo da New Wave of British Heavy Metal. É possível para o ouvinte mais atento notar que há elementos característicos de bandas como Iron Maiden nessa canção, arquitetados com muito bom gosto de forma a aflorar toda a tristeza e sentimento trágico da história narrada. O termo Omokaji, sua sombra, se refere à imagem do rosto de uma pessoa que guardamos em nossa memória. Esta é uma canção tão linda quanto triste. E outro excelente destaque deste fortíssimo álbum, capaz de fisgar o ouvinte facilmente com riffs poderosos e melodias de grande sensibilidade. Individualmente, Kuroneko é divina em sua interpretação, que normalmente fica ainda melhor nas apresentações ao vivo, quando esta composição está no setlist utilizado por eles. Pela última vez neste álbum, a Omyoza joga o Hyaku Monogatari. E eis a história. Há quanto tempo você faleceu? Eu envelheci, mas você ainda é o mesmo jovem robusto sorrindo na fotografia. Quando você me conheceu, você ficou admirando o design do meu kimono em vez de mim. Lembra-se disso? Essas flores de glicínias são muito bonitas, você disse, sem levantar nem uma vez o rosto corado. Por desapontamento, não usei aquele kimono desde então. Mas quando a guerra acabou, foi a única coisa que nunca vendi, mesmo quando precisava do dinheiro. Quando recebi a notícia do seu falecimento, chorei até minhas lágrimas secarem. Na verdade, eu pretendia seguir você imediatamente. Eu queria me queimar nas chamas da guerra e estar com você mais uma vez. Embora as sirenes do ataque aéreo estivessem tocando e o céu ficando profundamente vermelho, caminhei na direção oposta das pessoas, correndo para salvar suas vidas. Foi quando você veio até mim, não foi? Você continua se metendo em encrencas. Vamos, por aqui, você disse, e me levou pela mão, como antigamente, quando costumávamos andar na beira do rio. Eu me senti muito feliz. Foi então que decidi que continuaria vivendo mesmo se estivesse sozinha. Não, me perdoe. Eu esqueço que não estive sozinha, nunca estive. Em momentos difíceis, dolorosos e também felizes, sempre senti sua presença. Você deve ter vindo me checar, já que sempre me coloco em apuros. Mesmo assim, junto com sua sombra, consegui viver o suficiente para me tornar uma velha avó enrugada. Meu querido, tenho certeza que nos encontraremos em breve. Quando te encontrar, ficarei orgulhosa como um pavão. Já trabalhei bastante, não é? Eu sei. Acho que vou usar aquele kimono com flores de glicínias. Assim você me reconhecerá na hora, certo? Mas desta vez, diga algo bom sobre mim, em vez de apenas admirar meu kimono. Ok? A nona e penúltima música do álbum é Hoshi no Yadori, Constelações. Como se Omokaji já não tivesse sido emotivo o suficiente, a Omyoza partirá o coração do ouvinte de vez com esta linda canção, caso ele já não esteja partido. Acentuadamente voltada ao canto com muitas variações que demonstram a pluralidade e grande espectro de Kuroneko, Hoshi no Yadori é instrumentalmente todo em teclado, que trabalha de forma a harmonizar com as belíssimas melodias criadas pela vocalista. Sem nenhum exagero, esta é uma das composições mais lindas da música japonesa. E eu disse música japonesa, não apenas da Omyoza. A versatilidade e a alma colocada na interpretação é algo de outro mundo, capaz de levar os mais emotivos às lágrimas. Muitos podem pensar que, por ser o principal compositor da banda e aquele quem toca o teclado durante o processo de composição, Matatabe seria a mente por trás dessa linda canção. Enganam-se. Hoshi no Yadori foi totalmente escrita por Kuroneko, letra e melodia, e, na minha modesta opinião, é a melhor contribuição musical que ela deu para a banda em mais de 2 décadas de existência. É uma canção primorosa. Musicalmente, se Kuroneko não te convenceu como artista e vocalista, é muito provável que isso mudará quando analisar a escrita, a interpretação e sentir a intensidade dos sentimentos dela em Hoshi no Yadori. A canção foi baseada na obra literária de Kenji Miyazawa, de 1934, chamada Ginga Tetsudo no Yoru, no inglês Night on the Galactic Railroad, Noite na Ferrovia Galáctica.
que ganhou uma adaptação em anime no ano de 1985. Recomendo fortemente lerem a obra e também assistirem o anime. A música será um excelente complemento para vocês. Assim como a canção da Omyoza, a obra escrita e o anime são muito melancólicos, pois tratam de temas existenciais como a morte e a perda de pessoas amadas. Acompanhar as personagens é como fazer um trajeto catártico, dentro de um trem que circula pela ferrovia galáctica para aliviar a dor, a saudade e nos preparar para dizermos adeus àqueles que amamos e que estão partindo. A história de Giovanni e de seu amigo Campanella é profundamente tocante e de partir o coração. Não quero entrar em detalhes, pois é uma experiência que vocês, meus ouvintes, precisam ter por si mesmos. O potencial reflexivo do trabalho, ainda mais aflorado pela letra da canção e expressividade de Kuroneko, é muito grande. Quando Kenji Miyazawa escreveu a obra, ele se ocupava de questões existenciais como, por exemplo, sobre o que seria a verdadeira felicidade. Depois que Toshi, a irmã de Miyazawa e pessoa que lhe era mais apegado, faleceu em 1922, ele fez uma viagem de trem para Sakhalin. E o luto, atrelado a esta viagem, foi o que desencadeou a inspiração para que ele escrevesse o texto. Curiosamente, ele nunca chegou a realmente terminá-lo. Ele trabalhou, lapidando-o, até a sua morte em 1933. A parte intermediária do texto foi aquela que ele não finalizou, mas o texto foi publicado assim mesmo, e até os dias atuais recebeu um incontável número de adaptações nos mais diferentes formatos. Fazer uma homenagem àqueles que dedicaram suas vidas aos outros é um tema recorrente na história e também reflexo da própria filosofia de vida do autor. Chegamos enfim à conclusão do álbum. E como já devem estar acostumados, mais uma vez a música de encerramento é uma forma de agradecer, retribuir os bons sentimentos recebidos e o carinho dos fãs. Trata-se da canção Mayagaru, que literalmente significa Voe Alto. É uma música sobre coragem, perseverança e para que não desistam de suas vidas, mesmo que ela esteja batendo muito em vocês. Diferente das músicas festivas que acompanhamos nos álbuns anteriores, Mayagaru ainda possui este teor, mas seu conteúdo é mais cuidadoso e reflexivo. O canto de Kuroneko é bastante carinhoso. Ela altera o tom propositalmente para transmitir essa sensação melosa, como se fosse uma mãezona colocando a mão sobre o ombro do ouvinte. O estilo da música, embora ainda se apoie no hard rock, é o mais leve de todo o trabalho, com as guitarras mais paletadas, com arranjos um pouco mais variados e riffs que se baseiam menos em repetição e frequência. É uma característica que podemos ouvir perfeitamente nos versos, principalmente após o primeiro refrão. E a abordagem da música, de maneira geral, é muito acessível e convidativa. Podemos afirmar tranquilamente que Mayagaru é a faixa do álbum que flerta com algo mais próximo do pop, embora ainda se mantenha predominantemente no rock. Mayagaru é ótima para se ouvir no término de um dia fisicamente e mentalmente extenuante, algo comum na vida dos japoneses. Um povo que vive para trabalhar e poucas coisas além disso. Quando Kuroneko diz aos ouvintes para procurarem a banda quando estiverem desanimados e sem lugar para ir, que assim eles podem ir aos shows, que a banda estará lá para animá-los, este gesto corresponde um pouco com o que acontece cotidianamente nas metrópoles japonesas. Jornadas extenuantes de trabalho de 10 a 12 horas costumam terminar com os japoneses procurando um breve lazer antes de retornarem para casa. Isso se eles ainda tiverem alguma energia sobrando. Há horários de shows bastante flexíveis no Japão, dependendo do público-alvo, muito em virtude dessas jornadas extenuantes e que tendem a começar logo cedo. Assim, as pessoas podem ter algum tipo de entretenimento, ter tempo para voltar para casa, descansar e acordar na manhã seguinte para mais um dia de trabalho. Mayagaru é um convite explícito para que o público em momentos difíceis procure a banda, pois ela se encarregará de energizá-lo, conceder novas asas, para que assim as pessoas encarem o futuro que as aguarda. Hoyoku Rindo, como eu disse na introdução do vídeo, é um álbum repleto de positividade, e Mayagaru não foge a esta regra. Apenas torna a mensagem um pouco mais íntima e pessoal para o ouvinte. Fico por aqui, meus caros. Espero que os ouvintes da Omyoza tenham novamente apreciado mais uma jornada por outro álbum da banda.
A todos um forte abraço e saudações corvídeas.